Fala galera do Papo no Ar, sou eu, Bigode, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje precisamos falar sobre o novo trailer de Tenet, o filme do diretor Christopher Nolan. Solta a vinheta. Mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre o novo trailer de Tenet, né, do diretor Christopher Nolan, como eu já anunciei. Cara, o trailer obviamente traz mais informações e obviamente mais dúvidas sobre o novo longa do diretor Christopher Nolan, que estreia em julho de 2020, né? 2020 já tá batendo aí na porta. E eu vou falar com vocês aqui sobre o trailer. Dessa vez eu vou tentar destrinchar aí mais ou menos tintim por tintim. Eu vou ver o trailer aqui e vou falando com vocês. Inicialmente a gente já vê o trailer vindo com um panorama de um prédio, né? E lá atrás a gente tem um prédio, vou botar as imagens aqui, que denuncia aonde é esse local. Então a gente vai estar na Índia. E como é que eu sei disso? Como eu disse, tem um prédio lá atrás que eu já conhecia a história dele, então a gente já vai estar na Índia. E obviamente que eu sei disso porque eu já tinha acompanhado os bastidores de filmagens do filme e sei que uma das locações é na Índia e tem uma atriz indiana que vai aparecer no trailer também, que é muito famosa pelo visto. E logo no início do trailer, a gente é apresentado o personagem do John David Washington, né, que fez aí o Infiltrado na Clã junto com o Robert Pattinson. Eles estão tendo um diálogo básico ali, é basicamente isso que ele fala, que todos achamos que íamos bater no prédio em chamas, mas até sentir o calor, a gente nunca sabe. Você sabe. É basicamente isso, eles estão escalando de uma forma um pouco peculiar esse prédio. O personagem do John David Washington entra, pega um silenciador, põe na arma e a cena vai rolando, obviamente, e já corta para um local que ele tá com uma roupa toda preta e tem vou dizer ali que é um ponto final dos trens, né, tipo um hangar onde eles ficariam. Hangar não é a palavra mais correta, mas é um ponto final dos trens ali, e tem um cara, ele tá com o olho meio estourado ali, tem um cara que vai falar pra ele que ele optou morrer em vez de entregar os colegas, né? E eles meio que, ele mostra uma pílula, eles meio que devem dar pra ele, e essa cena é cortada pra ele acordando num local, né? Depois de muita briga, ali, lutando pra não tomar aquela pílula, ele acorda num local. Só que quando corta pra essa cena, a gente é apresentado a um local cheio de moinhos, né, de vento. Eu esqueci o nome que tem mais recente disso, né? E no meio do mar, do oceano. E um cara tá falando pra ele em off até chegar a cena, né? Esse teste no qual você passou, que nem todo mundo passa. Bem-vindo à vida pós-morte. Então, o que dá a entender nessas primeiras cenas é que ele participava de um programa, vamos botar assim, e no qual ele passou por um teste que talvez ele não sabia que era. Ele passa no teste em vez de delatar os amigos e é chamado para participar de uma iniciativa na qual a gente não sabe qual é. O que dá a entender nesse trailer, eu já vou adiantar umas informações, é que parece que ele tá recluso num barco e esse negócio acontece tudo no meio do oceano, tá? E o que seria, obviamente, também essa vida pós-morte? O que significaria isso para o filme? Logo depois disso, a gente é apresentado ao nome do diretor Christopher Nolan e o David John Washington aparece numa cena num quarto, colocando uma arma, né, escondendo atrás, e ele começa a falar a seguinte coisa: para fazer o que eu faço, preciso ter uma ideia da ameaça que enfrentamos. Então, tipo, para ele usar as técnicas dele, tudo que ele é fodão, ele precisa de um motivo, né? Qual é a ameaça que tá ali? E a gente vê uma cena dele, da câmera de cima, assim, olhando por um túnel, né? Basicamente, né? Que não é um túnel em si, eu acredito. Olhando talvez o que seja ele lá embaixo, ele olhando pra cima. Corta pra mais deslumbres de uma cidade que eu ainda acredito que seja, né? Na verdade, na Índia. A gente tem uma cena bem interessante aqui e o final, isso eu vou deixar pra falar pro final. Essas informações. Ele tá carregando uma maleta, tem o Robert Pattinson aqui com um penteado muito tosco, eles de terno e gravata sendo acompanhados por um cara, né? E tem uma mulher que tá falando com ele em off, né? No meu entender, estamos tentando evitar a Terceira Guerra Mundial.
O que acontece aí? A gente é apresentado a um artefato que eu não faço a mínima ideia do que seja, se eles estão tentando proteger, estudar esse artefato, se a busca de outras pessoas por esse artefato poderia ocasionar uma terceira guerra mundial, né? E é uma cientista que deve estar falando com ele. E essa é a parte importante do trailer até então. A gente vai ser apresentado a um cara que está num carro preto e a câmera vai estar passando entre grades. E se você reparar bem, o cara que está dentro do carro e uma pessoa que vai estar lá atrás, no fundo, você vai notar uma coisa bem interessante que foi apresentado pra gente pela primeira vez no teaser trailer, né? O personagem do John Watson, do John Washington, vou resumir o nome dele assim, John Washington, não John Watson, ele tava com uma máscara de oxigênio no rosto, né? E a gente vai ver a mesma máscara, obviamente não é a mesma máscara que ele estava usando, tá, gente? É o mesmo estilo de máscara nesse cara dentro do carro. Só que o que acontece é o seguinte, a câmera tá passando e a gente vai ver as imagens entre as grades. Em um momento a máscara vai estar, em outro momento a máscara não vai estar. E o cara que tá lá atrás vai ter um efeito de estar andando de trás para frente. Então são frames bem rápidos que, se você tiver com muita paciência para analisar isso, você vai botar o YouTube para rodar num frame mais devagar e vai perceber isso. Eu vou botar as imagens aqui para vocês poderem ver na tela maior. E com certeza quando eu estiver falando isso vai estar as imagens aí. O que é interessante eu deixar claro aqui, que é o seguinte: se você já acompanha o Papo Nó há algum tempo, eu geralmente falo que eu não vejo nada antes de gravar os meus vídeos, até para não ser influenciado por ideias de terceiros. Mas eu falhei miseravelmente nessa missão com o Tenet. Eu tô acompanhando tudo que sai sobre o filme no Reddit. E lá geralmente a galera tá mais assídua do que na internet em si. E quando eu digo na internet em si, eu tô falando dos grandes sites. Lá tá sendo muito mais coisa. Eu acabei lendo uma teoria e foi lá que eu descobri esse frame. Eu tinha que ter parado para analisar o trailer, eu acabei não fazendo isso, porque eu tinha visto o filme do Star Wars, que é uma porcaria, o Ascensão Skywalker, eu acabei não fazendo isso. Então essa informação daqui pra frente é tudo que eu peguei no Reddit. Então não tem nenhum crédito meu. Eu tô transferindo para você informações que eu li, né? Então vai passar essa cena aí, a gente vai ver essa máscara que pode ser alguma coisa que seja uma parte da trama importante no filme. Vale deixar destacado aqui que saiu um novo pôster do filme junto com esse trailer. E a gente vai ver essa máscara também. Como Tenet é uma coisa, é um palíndromo, é uma coisa. Como Tenet é um palíndromo que a gente lê tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, o pôster acontece a mesma coisa. A gente vê o personagem do John Washington, eu quase falei Watson de novo, porque o John Washington é inevitável falar do Sherlock Holmes. A gente vai ter essa ideia, né, virando de cabeça para baixo, vai dar a mesma ideia, né, de trás para frente para trás. E segura essa ideia de frente para trás para frente, que tem outra informação bem interessante que eu vou dar para vocês, né? E ele, com aquele diálogo que eu tava falando da cientista, ele fala se a ameaça pode ser, né, da Terceira Guerra Mundial, pode ser um holocausto nuclear. E ela responde para ele que não. Entre essa resposta em off que ela tá dando, a gente é apresentado a personagem da Elizabeth Benedict. Eu vou ter que confirmar o nome dela aqui, mas é Elizabeth Debedict, junto com o Kenneth Branagh, eu nunca consigo falar o nome dele, o diretor do Thor e companhia aí, dentro de um barco. Parece que a gente vai ter muita questão de mar e barco nesse filme, né? O que dá a entender, né? A gente tem um deslumbre dele, a gente vendo de cima, né? Não, o sol batendo ali nele, e vem aí e ela continua em off narrando que não, né, em relação à ameaça nuclear, e pode ser algo bem pior. E abre uma escotilha e tem alguma coisa lá dentro, tem caras armados segurando o John Washington, e ele meio que desesperado olhando. Será que é a máquina que faz a viagem do tempo? O que vai ser? Porque até então tem os boatos que pode ser uma viagem no tempo, o filme, né? A não ser que vai ser em 2020, e a gente tem outra cena bem importante aqui. Eu acredito que seja esse barco que ele foi lá, né, que o cara fala que ele foi bem-vinda após vida, né, a vida após morte, quer dizer. Tem outros barcos lá atrás, aquele visual dos cataventos no meio do mar, né, e a gente tem um personagem meio que fazendo lá uma barra
num local. Eu vi também essa informação no Reddit. Se a gente aproxima mais a tela, eu vou botar essa imagem aqui que eu que fiz, né? Ele vai estar com a máscara também. Se vocês repararem, o navio tá indo voltando, né? Vou até voltar aqui para poder falar com vocês. Ele tá fazendo ele tá voltando, né? Você vê o mar voltando, né? E o cara tá falando em off para ele. Eu só tenho para você uma palavra: Tenet. Então a gente sabe que Tenet é alguma coisa. É uma nova tecnologia, é uma organização, é alguma coisa. E a gente, obviamente, até agora não sabe o que é, né? E a gente corta para uma cena que acredito que seja na Inglaterra, né? Que ele fala que vai abrir as portas certas e a gente é apresentado ao personagem do Michael Caine num restaurante muito chique, aparentemente, né? Olhando aqui rápido na tela, a gente não vê nada assim de tão anormal na tela, e ele fala que vai abrir algumas portas erradas e volta pro personagem do Kenneth Branagh, que eu não sei falar o nome, eu já pedi perdão pra vocês, dando aquele sorriso malicioso de vilão, né? O John David Washington bicando um cara, eles pulando de um prédio. Lembra aquele prédio que eles estavam buscando no início do filme? Eu falei de uma atriz indiana. Eu acho que eles estavam dentro do prédio dessa atriz indiana. Eles pulam lá que nem malucos. A gente tem um deslumbre de um cara aí, todo de parafernália preta, quase um Robocop, voltando, né? Como se ele tivesse rebobinado a fita. E eles olhando ele, o Robert Pattinson pro cara, aparentemente. E a gente tem de novo a máscara de oxigênio aparecendo aí, cena que tava lá no teaser trailer. Tem um deslumbre de uma pessoa lá atrás que pode ser o Robert Pattinson, meio que iniciando ele nessa parada. Ou pode ser aquela cientista, mas olhando aqui parece que tem um cabelo curto. A gente corta para essa atriz indiana que tá conversando com alguém, eu acho que é com alguém mesmo, e ela fala o seguinte para ele: acredito que seja ela na verdade, né? Comece a olhar o mundo de outra maneira. A gente tem uma das cenas mais legais do trailer, que eu tava acompanhando, na verdade, só as cenas no Reddit, né? De bastidores, como eles fizeram basicamente essa cena, que a gente tem um áudio que pode ser aquele cara que tava com a máscara também, pode ser uma cena depois daquela, né? Que tem a câmera cortando e ele perseguindo os mocinhos, talvez, ou eles perseguindo esse cara e acontecendo tudo, o carro vindo de ré, andando ali perseguindo eles, e um carro capota e o carro volta. E a mulher fala: não tente entender, sinta. E é muito legal essa cena, cara. Aí que você pensa que vai ser talvez um puta filme. Vem, obviamente, o título do filme, Tenet, com um T da direita ao contrário, da esquerda pra cima, né? Pra gente ver ali, obviamente, esse palíndromo. Eles entram numa sala que parece também aquela sala do teaser trailer, né? Com buracos de bala nos vidros, e o personagem do Robert Pattinson pergunta o que aconteceu aqui. O personagem do David Washington fala: ainda não aconteceu. Abre-se uma porta e sai um cara lá de dentro, e ele meio que acontece algo lá e fala: o tempo se esgota em julho de 2020, e acaba o trailer. Então é isso o trailer. Ele traz, obviamente, mais informações e mais dúvidas de qual é realmente a trama. Eu comecei com essa teoria junto com uma outra galera na internet, que pode ser uma continuação de Inception, ou um prequel, ou uma continuação de fato daquele filme. Lembra que eu falei pra vocês pra lembrar da imagem da maleta, que o Robert Pattinson tá com um cabelo bem escroto? Tem muita gente que viu a maleta e tá achando que é a maleta do Inception, né? Tá aqui. Então, ainda há uma especulação que possa ser uma continuação de Inception. Pra quem não sabe ainda, obviamente isso não vazou, acho que nos sites convencionais, alguém gravou de uma sala IMAX um prólogo do filme. Eu já vi esse prólogo, é bem interessante, é o John Washington, também tem essa cena rápida no teaser trailer, dele com uma galera com roupa preta, parafernália toda, entrando no local. É a cena desse prólogo que eles vão entrar numa orquestra, né? Vai ter um show, uma apresentação de uma orquestra, e eles vão invadir que eles estão atrás de alguém lá. Pode ser que esse seja o teste dele.
Obviamente não sabemos. E no final desse teaser trailer, no final desse prólogo que foi apresentado no IMAX, temos uma cena que eu acho um pouco exagero, mas quem sabe, que a personagem da Elizabeth Benedict, ela tá num local que o Cole aparece no Inception. Logo no início do filme, no sonho, que eles colocam um Saito, né? Ele aparece tipo numa cozinha industrial e ela aparece numa cena muito parecida também. O que tá fazendo o pessoal achar que pode ser realmente uma continuação, né? Ou prequel, ou uma continuação direta de Inception. Outras teorias também falam que são 10 anos depois de Inception e que poderia ser uma continuação. Outra galera lá no Reddit também tá falando sobre a questão que isso eu também lembrava mais ou menos, e eu vou dizer que eu pensei também, mas não da forma que o cara pensou, que ele encaixou essa informação no trailer, que a gente tem uma informação que a tecnologia do Inception foi uma coisa feita por militares, né? Um estudo militar. Então, eles falam sobre que eles faziam aquilo para as pessoas matarem melhor. Eu não lembro muito bem, eu vou até rever o Inception para ver se eu pego informações de lá. E eles acham que esse treinamento, que essa coisa que o John Washington passou, seja essa questão que eles mencionam no Inception, né? Que o exército usou. Então, basicamente, a gente não sabe, a gente vai ficar realmente aí esperando, né, o tempo passar para poder ver mais informações sobre Tenet. Agora, uma informação bem importante que eu queria deixar para o final, até para a gente finalizar, que o vídeo já está ficando muito longo. Lembramos que Tenet é um palíndromo, lido tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Quem não garante que esse filme possa ser assistido também assim? Tanto realmente vendo ele do início para o final e do final para o início. E ele vai ter o mesmo sentido. E se o Nolan conseguir fazer isso, ele tá de parabéns e se mostrando realmente um grande cineasta de conduzir uma narrativa dessa forma. Obviamente nada é perfeito, eu não estou dizendo que ele vai conseguir fazer isso, caso essa seja a intenção do filme, mas é realmente uma proposta muito interessante. Vale lembrar que o Nolan, ele gosta de trabalhar com essa questão de tempo, e não só na questão de viagem no tempo que eu quero falar, de manipulação do tempo na tela. Se a gente vê, acho que só não acontece isso na trilogia do Batman, mas se a gente vê os filmes mais dele mesmo, né, a gente vê tanto no Dunkirk como no Memento, eu esqueci o nome dele agora, eu esqueci o nome dele em português, Amnésia, e o curta dele, que eu não lembro o nome agora, desse curta, que é o primeiro trabalho dele, se eu não estiver enganado, ele trabalha com essa questão de passar informações em tempos diferentes de estar correndo. E isso é bem interessante, é uma característica do diretor. Então, talvez Tenet possa ser uma obra-prima, não pro cinema, não quero dizer, mas pro próprio trabalho dele, porque ele vai mexer com essa questão de tempo. Até porque eu vi o trailer de trás pra frente, e é bem interessante, que parece que ele não perde a ideia, né, de começar, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Também pode ser isso, o filme se passar, ver tanto do final pro início, do início pro final, possa ter o mesmo significado. Então isso é bem interessante, é uma coisa nova pro cinema. Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês sobre esse novo trailer de Tenet, né? Lembrando aí de seguir o Papo Noir, de ativar o sininho, de estar acompanhando, né? Seguindo o canal do Papo Noir, que eu dependo de você para esse canal, obviamente, ficar melhor, mais visibilidade e a gente ganhar mais espaço nesse youtuber. Lembrando que o Papo Noir tem uma página no Instagram e no Twitter. E eu também tenho uma página no Twitter chamado @bigodedocomice, onde eu escrevo minhas coisas lá. Lembrando que eu participo de um podcast chamado o Weekcast, junto com o Walter, o Kenô, o Pato e o Zé. É basicamente isso que eu queria falar com vocês. E é isso, né? Vamos esperar por 2020 aí com o novo filme do diretor Christopher Nolan. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.